Bem-vindos a mais uma doutrinária do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. Esta será a nossa segunda palestra do ano de 2023. O tema hoje será Deus e a Criação, com o palestrante Yuri Carvalho. Vamos então fazer a nossa prece de abertura para rogar assim a presença de Deus, a bênção dele, do Mestre Jesus, de Maria Santíssima, da espiritualidade maior. Antes, porém, faremos uma leitura de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 19, A fé transporta montanhas. Parábola da figueira que secou. Item 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nestes tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem em nenhum lugar, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se desviam de seu objetivo providencial o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade se a fazem servir as coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Vamos então, após a leitura tão edificante, rogar a Deus a bênção de iniciarmos a tarefa de hoje, que o Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos preparar o terreno de nossas consciências para que receber todos os ensinamentos que o nosso irmão Yuri preparou para compartilhar conosco, encarnados e desencarnados, e na ocasião, essa vibração de luz estará a envolver todo o planeta Terra, levando equilíbrio, alegria, dissipando sombras. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Passamos agora a palavra para o nosso irmão Yuri Carvalho. Seja bem-vindo, irmão. Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos aqui, nessa tarde de sábado, falando de coisas boas, no Núcleo Espírita da Polícia Militar, no NEPOM, da minha casa amada, Polícia Militar. Então essa alegria me faz justamente refletir sobre o tema ao qual nós iremos falar hoje, sobre Deus e a criação, trazendo toda essa persecução divina da criação dentro da nossa visão espírita, anelando a uma estruturação de pensamentos, desde a nebulosa, a matéria orgânica, ao homem de hoje. Então, para iniciar o nosso bate-papo, a nossa palestra, peço a todos que fechem os seus olhos, mentalizando Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo bênçãos nesta tarde,
para que possamos assimilar a mensagem e que essa mensagem possa nos tornar seres melhores, seres mais fraternos, seres ligados a esse Deus, ao Deus Criador, ao Deus da vida, a empatia, a caridade, a bondade e a toda essa positividade. Que assim seja. Então, meus amigos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o tema proposto para a nossa conversa é Deus e a criação. Então, tratar sobre esse tema é observar desde o princípio das religiões, o princípio das linhas filosóficas, desde aos primeiros habitantes do planeta, desde o homem das cavernas, aos egípcios, aos gregos, e até hoje essa civilização moderna, entendendo de como esses povos lidavam com a divindade. Desde o passado com o politeísmo e até hoje com esse monoteísmo. Até hoje não entendemos esse processo de criação da terra, esse processo de criação dos espíritos e os processos de criações diárias que Deus nos proporciona, mas que por muitas vezes sucumbimos a esses processos. Então, trazendo aqui a luz da doutrina espírita, principalmente na sua primeira questão, quando os espíritos falam o que é Deus, Kardec não perguntou quem é Deus. Kardec não quis tornar Deus um ser antropológico, antropomórfico, mas sim esse Deus criador de tudo, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, entendendo que o universo não é essa máquina estática, mas sim que o universo é um grande pensamento, que ao mesmo tempo ele se expande e se contrai, que ele obedece a todas a diversas leis divinas e fazem com que ele esteja sempre nesse processo de reconstrução, de reanálise. Então, percebendo toda essa linha de pensamento acerca da criação de Deus, nós vamos fazer algumas reflexões, né? Como Deus criou o universo? Quais são os elementos gerais do universo? O que é a matéria? O que é essa matéria conforme essa acepção do termo? De que forma os elementos químicos interferem na matéria ou fazem transformar a matéria? E aí a gente já entra nesse quesito do fluido cósmico universal, essa substância primitiva que derivam, cuja todas as outras matérias derivam. Então trazer isso é entender que tudo nessa terra é criação de Deus. Tudo que aqui estamos fazendo uma passagem também desde os povos primatas, desde quando eles admiravam a natureza, desde quando esses primeiros povos, os gregos, os egípcios, os romanos, entendiam essa ligação com Deus através das suas multifacetas, vamos entendendo que ali por volta de 1300, com Moisés, se observa a existência do Deus único, através dos 10 mandamentos. E aí a gente observa
o surgimento do monoteísmo. E aí vamos passeando por toda essa gênese de Deus, da sua criação. Observando também no capítulo 1 da Gênese de Moisés, do Velho Testamento, dos 6 dias, conforme ali constado, aliás, esse capítulo 1, que mais se parece um poema de gratidão do filho para com o pai, um poema de gratidão de um filho para com o seu Criador, onde ele começa a afirmar que Deus formatou e construiu a terra em 6 dias. Entretanto, diante da nossa visão, e tendo uma lucidez e com pitadas de raciocínios profundos, proporcionados também pela nossa doutrina espírita, vamos entendendo que esses 6 dias são eras geológicas. E mais profundamente, no primeiro dia, Deus criou os céus, a terra e a luz. E aqui a gente faz um destaque, que a luz desses primeiros dias não foi o sol, porque conforme consta na Gênese de Moisés, o sol foi criado a partir do 4º dia, onde também foi criada a lua e as estrelas. Então, que luz é essa? A luz da vida. E então a gente vai entendendo que todos esses metaforismos da Gênese guardam sim uma propriedade com o caráter evolutivo do planeta, também constado no livro A Caminho da Luz, onde faz todo esse tratado, nos faz compreender todo esse processo de criação da Terra, desde a sua nebulosa, quando essa nebulosa se desvincula do Sol e as placas tectônicas vão ganhando formato, para daí, mais à frente, ficarem aptas a receber a vida humana. E mais à frente, receber essa transmigração planetária dos Índias, dos Árias e de todos esses povos, muitos deles vindo de uma estrela aqui perto, Capela, que vieram justamente dar um novo rumo à Terra. E então, concebendo todo esse entendimento de que tudo que existe e não for que não é obra do homem, é obra de Deus. E Kardec vem de uma forma muito profunda dizer que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que nos enchem. Gente, o universo, ele... se nós juntássemos todo o universo, as nebulosas, os buracos negros, as galáxias, as estrelas, e aqui leiamos 100 bilhões de galáxias, com mais 100 bilhões de estrelas, tudo isso ainda não será Deus. E isso foge a essa ideia, e isso sela de uma vez por todas a ideia panteísta, ou aquela ideia de que Deus está em todas as coisas, conforme
fora preconizada também ali por volta do século XIX, XVIII, XVII. Mas que Deus ele é transcendente. Ao mesmo tempo que ele é criador, ele é imanente. Ele está na criação. Mas ele não pode se resumir à sua criação. Mas ainda assim ficamos com essa interrogação. Mas como Deus criou o universo? E aí vamos percebendo um quanto de análise do próprio livro dos Espíritos, essas análises dentro do próprio livro dos Espíritos. Ocorre que hoje, nós humanos, vivemos num mundo de muito conhecimento, de muita informação. E isso nos toma como ventanias, mas pouco retemos. Inclusive, pouco retemos o essencial. É assim que se dá com a compreensão de Deus. Temos muita informação, mas pouco retemos. Mas aqui é que vamos fazer esse raciocínio de que os nossos sentidos, que nós, conforme dizem os próprios Espíritos, nós ainda não temos um sentido capaz de aprender a natureza de Deus. É como se falássemos de cores, luz, para os cegos. Nossa compleição evolutiva de homens ainda em um processo de provas e expiações não comporta esse aparato psíquico e espiritual para compreender Deus. Porque Deus não é incorpóreo. Deus não se resume ao que o resumimos em imagens. Então, quando a gente começa a dilatar a nossa percepção, assim como os próprios céticos, como os próprios positivistas já afirmam da existência do nosso Criador, e ao mesmo tempo nós não vamos entender a sua natureza íntima. E essa natureza íntima, ela se dará justamente quando nós formos nos depurando espiritualmente. Então, trazendo essa compreensão de Deus, Espírito, Matéria, dessa tríade, que conforme o próprio Leon Denis já nos falara desse caráter evolutivo de que o homem dorme no mineral, nasce no mineral, dorme no vegetal, acorda no animal e desperta no hominal. E aí a gente começa a entender, a partir da própria questão 38 do Livro dos Espíritos, que, conforme os Espíritos respondem, quando questionado de que como Deus criou o universo, os Espíritos dizem, pela sua vontade. Onde a Gênese diz, faça-se luz, e a luz se fez. E nós sabemos pela revelação dos Espíritos superiores que Deus, meus irmãos, que Deus criou fundamentalmente para toda essa obra de encarnados, desencarnados, dois princípios diferentes. O elemento material e o elemento espiritual. E esse elemento material é totalmente bruto, inerte.
Basta ver o que a gente pode ver, pode tocar, o quanto pode ser manipulado, trabalhado, de uma pedra se tornar uma arte. Entretanto, o elemento espiritual e inteligente, ele é suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo, que somos nós, que são os nossos espíritos, e que objetiva justamente essa realização de individualidades conscientes. E aí é que a gente entra em um caráter muito e um quesito muito esclarecido pela doutrina espírita, o livre-arbítrio. O que nos diferencia dos seres irracionais, o livre-arbítrio. Então, a partir desse segundo elemento, o elemento espiritual, Deus criou os espíritos, que sabemos que são esses seres inteligentes, conscientes, livres, e na própria questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam que Deus nos criou simples e ignorantes. Sendo a sua evolução diretamente ligada à sua bondade. E aí ele também, e dentro desse elemento material, Deus forma os mundos que rolam no espaço, e todos estes sujeitos a essas mecânicas celestiais. Então vamos percebendo esses dois elementos, o elemento material, os mundos, que servem de moradas para justamente para esses espíritos que estão dentro desse processo evolutivo. E o princípio espiritual, que é justamente aquilo que faz com que o universo evolua. Porque a matéria só irá evoluir de acordo com a depuração e evolução dos seus habitantes. Bastemos ver a ciência, bastemos ver mundos mais evoluídos, mundos regeneradores, mundos felizes, onde a capacidade amorosa dos seus habitantes se ligam diretamente à depuração no campo material. Novas fragrâncias, fragrâncias mais divinas, flores mais belas. E assim são os mundos superiores. Então essa correlação. E também entendendo que o universo, gente, ele tem essa extensão divina, tocando um pouco nesse aspecto material do universo, ou melhor, da matéria, podemos dizer que a matéria é tudo que existe, constituindo o universo físico. É onde ocorrem os fenômenos que afetam os nossos sentidos. É tudo aquilo em que nos possibilitam observações muito além do alcance dos nossos olhos. E aí a gente vê a própria astronomia, né, que observa justamente, que materializa essa ideia de universo. Então, gente, o universo, ele engloba diferentes mundos com diferentes características e todos se interligam pelo amor. A gente vai observar muito também no livro Exilados e Capela, essa transmigração planetária. Aqui perto temos a constelação das Pleiades,
onde fica a estrela de Alcíone, que é outro planeta que faz essa interação, que é outra constelação que faz uma interação com a nossa. Então, é toda essa estruturação de mundos é para os mais avançados conduzirem os menos avançados à pureza. Então, e de que tudo isso é formado? E aqui a gente faz um estudo breve do próprio fluido cósmico universal, né? Então, esse fluido que nos traz propriedades que podem ser manipuladas pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pelo nosso estado mental. E esse fluido, ele preenche todo o espaço. Fazendo valer as obras divinas. Então, essa falar de Deus e a criação é tocar em tudo, gente, é tocar em tudo. É entender que Deus é amor. É entender que a criação, ela, apesar de ser feita por Deus, ela não pode ainda dizer o que é Deus. Entretanto, pode sim ter um entendimento profundo das suas leis. E a gente vai ver na quarta parte do Livro dos Espíritos as leis divinas ou naturais. A lei de amor, criação de Deus, mas que obedece a uma lei universal. A lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de destruição, de renovação. Tudo isso é Deus. Deus é vida. Deus é o mar que nos traz essa brisa suave para nos acalmar. E essa criação de Deus se dá constantemente, mas a maior transformação em toda essa estrutura universal se dá dentro da gente. Se dá dentro da nossa capacidade de reanalisar e reconfigurar esses instintos mais primitivos, apeando o nosso cavalo desgovernado, disciplinando-o, levando-o a um bosque florido, onde possamos todos nos confraternizar. Um em prol do outro. Então toda essa engrenagem estrutural da criação divina, conforme já estamos falando, desde a fundição da matéria orgânica, passando pelo homem de Cro-Magnon, homem das cavernas, homem de Cro-Magnon, Homo sapiens, homem atual, entrando nos reinos minerais, vegetais, animais, passando para os hominais, entrando em em toda essa percepção das vidas existentes nesse planeta, das diferentes classificações dos espíritos inferiores, bons espíritos, espíritos superiores,
espíritos imperfeitos, tudo isso obedece a um ciclo divino. E por que não dizer um ciclo de merecimento? Tal qual o nosso mundo. Dali do privitimismo para um processo de provas e expiações, para um mundo mundos mais ditosos ou felizes e mundos puros. Então obedece. É como Chico Xavier já dizia. Uma das coisas que eu mais aprendi dentro da doutrina espírita é que tudo se transforma. É que tudo se renova. É que tudo pode ser modificado pela lei de amor, pela ternura. E aí temos clara essa missão do Cristo na Terra. De que pelo amor, pela harmonia, pelo acolhimento, que já nos disseram há 2000 anos, tudo pode ser modificado. E 2000 anos depois, pouco entendemos essa lei, talvez, quando estivermos em um ápice regenerativo, em alguns milhares de anos à frente, possamos absorver de forma mais madura os ensinamentos do Cristo. E a Terra adentre de vez no painel do amor. Fazendo com que esse fluido cósmico, fluido universal, ou essa matéria cósmica, que é a fonte de tudo, seja manipulada nesse sentido, seja impulsionada nesse sentido. Do ser curar curando. Do receber ternura, dando ternura. E aí, teremos uma envergadura psíquica para não mais questionar a existência de Deus. Não mais resumindo Deus aos nossos caprichos. Ao meu Deus. Ao Deus que se resume muitas vezes à forma, a uma promessa. E aí a gente vai caminhar no entendimento de que com Deus não se barganha. E a doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que o homem só se conscientizará da existência de Deus quando alcançar um desenvolvimento mais equânime e equilibrado, um engrandecimento e elevação de 4 aspectos: da individualidade, da intelectualidade, do seu emocional, do moral e do espiritual. Desses 5 pontos. E aí na própria questão 11 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos, de forma peremptória, falam: quando seu espírito não estiver mais obscurecido, quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e ele o compreenderá. E aí me remete a uma leitura que eu fiz há pouco tempo, da Revista Espírita, acredito que tenha sido de 1865, que fala dos espíritos puros, do Cristo, ou dos Cristos, que eles são a comunhão perfeita com Deus.
o alinhamento perfeito com Deus. E aí, quando adentrarmos essa fresta divina, da construção divina, iremos mais entender todos esses pontos da criação. Sondas espaciais estão sendo enviadas. James Webb está aí em Marte. E muitos outros não entendem que Marte já passa por um processo de eterização. Que boa parte da sua vida já é mais espiritual. E assim será a Terra. E aí Kardec, dentro desse mesmo diapasão, nos fala que a inferioridade do homem, que a inferioridade das faculdades do homem, não permite que nós não compreendamos a natureza íntima de Deus. Na nossa infância humana, nós confundimos, nós constantemente o antropoformizamos, colocamos em Deus imperfeições, atribuímos a Deus imperfeições. Gente, a gente coloca Deus em uma cadeira de rei, com uma toga, o julgando, ou como julgador. Então Deus, ele criou leis que fogem a esses aspectos punitivos do homem. Mas a maior vigilância que o homem tem, de acordo, conforme o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, que Deus colocou uma centelha vigilante no nosso espírito chamada consciência. Então é justamente através da consciência que a gente vai tendo essa noção das leis, de como essas leis irão repercutir dentro da nossa vida e trazendo o que é bom e fazendo entender o que é e não é bom. Então é bem interessante que tudo isso me traz aqui à memória uma história, né, na vida do Buda Siddhartha Gautama, ali por volta do século 6 a.C., né, quando ele estava reunido com seus discípulos pela manhã, e um homem se aproximou e perguntou: existe Deus, Buda? Ele: existe. E depois do almoço, outro homem o parou: existe Deus? Quis saber. E Buda disse: não, não existe. No final da tarde, outro homem chegou: existe Deus? Aí Buda falou: você terá que decidir. Mestre, que absurdo, disse um dos seus discípulos. Como o senhor dá diferentes respostas para a mesma pergunta? E aí Buda respondeu: porque são pessoas diferentes. E cada uma se aproximará de Deus à sua maneira, através da sua certeza, da negação e da dúvida. É assim que encaramos Deus. É assim que a humanidade, em sua construção, foi percebendo Deus. Um Deus muitas vezes ligado ao materialismo, ligado ao poder. Outro Deus mais ligado a castigos. Mas a essência de Deus, ela exige de nós renúncia. Porque é muito fácil nós, através da forma, de comportamentos, de liturgias, nos aproximarmos de Deus nesse sentido. Mas com a renúncia interior, com amor, nos desprovendo, conforme nos fala a própria questão 785 do Livro dos Espíritos, combatendo esse orgulho e egoísmo, é que essa é a maior caridade, a caridade moral.
Então, quando a gente percebe que nesse momento de transição, nesse momento de perturbação, o quanto Deus ele nos pede que obedeçamos essas leis principais, e dentre essas principais destacamos a de causa e efeito, a de ação e reação, a lei de amor. É porque será isso que irá nos fazer evoluir nesse planeta. Gente, estamos em transição, tudo nesse planeta está em transição. E nós estamos rumando à perfeição infinita. E Deus, Ele é esse amor, essa sabedoria. E todas essas perturbações desse processo evolutivo irão se acalmar quando cada vez mais silenciarmos as nossas mentes, revitalizando os nossos sentimentos, tornando-nos almas contentes. Porque daí poderemos nos descrever como iluminados, porque teremos a fé, a mãe da esperança e da caridade. Mas essa fé de uma forma muito mais raciocinada, de uma forma muito mais profunda, cujo combustível maior será a empatia, será o bem. E diante de toda essa suavização dos nossos corações e das nossas mentes, iremos dilatar essa percepção e entender o porquê da criação. Entender o porquê dos ciclos da criação. Entender porque aqueles desde Moisés aos filósofos gregos, a Platão, a Sócrates, a Confúcio na China, a Buda no Nepal, e aqueles outros pais que nos vieram suavizar a caminhada, sempre falaram de forma transcendente para seus povos. Porque para se compreender Deus é preciso ter amor no coração. Para se compreender Deus, não basta estarmos aqui num sábado, orando, muitas vezes fazendo campanhas de caridade. Mas é preciso que essa campanha de caridade, estes sábados, nos transformem, nos façam melhor. Nos façam bons homens. Para entendermos Deus e a sua criação, é preciso resgatar esse contato diário. Michael Persinger, um grande canadense, ele muito preocupado com uns dos seus amigos que estava com um problema de cabeça, criou o capacete de Deus. E dentro desse capacete de Deus, ele colocou eletrodos dentro de um capacete e fez um estudo com homens de diferentes religiões. Mas dentro de cada religião ele falou Deus, a palavra Deus. E alguns eletrodos acendiam. E ele constatou que todos nós temos uma partícula de Deus. Todos nós temos Deus nos corações. Até porque somos filhos dele. É por isso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala de toda essa odisseia da formatação do planeta Terra, através do anjo Ismael, e de que a Terra, de que o Brasil teria essa destinação de acolher o mundo. Por quê? Porque a empatia e o acolhimento aproximam. São pontes que nos fazem chegar ao outro. Então, gente,
é, é importante se fugir um pouco desse aspecto material, científico, sim, da criação, de Deus e a sua criação, porque entendemos que todo esse processo de criação, desde a matéria orgânica ao surgimento da primeira vida no nosso planeta, e desde a interconectibilidade entre os mundos, que faz com que nós evoluamos, é necessário transcender a lei do próprio sentido da criação. Porque chegará um momento que nós iremos entender o sentido de Deus. Talvez de uma forma mais superficial entendamos, se fizermos alguns questionamentos. O porquê sofremos? E a doutrina espírita já nos traz um grande manancial de respostas. Para onde vamos? O porquê sofremos? Leon Denis, em um dos seus grandes livros, Do Ser, do Destino e da Dor, traz de uma forma estudada, científica e psicológica alguns determinismos da alma humana. O porquê sofremos? Para onde vamos? O porquê precisamos entender Deus. E em mais outros estudos, no próprio livro A Caminho da Luz de Emmanuel, a gente vai entendendo o porquê dessas raças, dessas 6 diferentes raças, com 6 diferentes costumes, vieram habitar polos do planeta. Dos orientais, dos povos selvagens, mais selvagens das Américas, dos indo-europeus, dos árias, dos egípcios. E o porquê de hoje esses povos necessitarem de uma maior aproximação. Talvez reparos de existências passadas. Então, meus amigos, é com muita alegria que estamos falando sobre isso, fazendo uma observação bem profunda acerca desses pontos, do que a criação quer conosco, do que Deus quer conosco. Qual o objetivo de Deus dentro dos nossos sofrimentos? O que Deus quer nos dizer nesses momentos turbulentos que estamos vivendo na Terra, no Brasil? Qual o sentido disso? Talvez seja exercitarmos a paciência, a fé, a resignação. E, tal qual o Mestre Jesus o fizera, em talvez o momento pior de dominação, de subjugação de um povo amoroso, que eram aqueles que habitavam o lado esquerdo do Rio Jordão, ou melhor, de Israel, desde o norte ao sul de Israel, e que passam pelo crivo do domínio romano, mas que ali, com a sua fé, receberam o Messias. E nós precisamos receber esse Messias de novo. Mas não ele em forma, em corpo, porque ele já está. E os nossos e o que nos domina hoje não são os romanos do passado, mas as nossas mazelas, as nossas vicissitudes, esse orgulho e egoísmo que tanto se fala, essa vingança, essa maledicência, esse julgamento, que talvez sejam os maiores que, se dominados,
sejam as principais molas que irão nos impulsionar à paz. Então, gente, muito obrigado a todos. Agradeço de coração por essa oportunidade de estar aqui no NEPOM, falando de um tema tão complexo, mas gostoso. E peço que todos fechem seus olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, falando de coisas boas, sobre a sua criação, sobre o porquê da sua criação. Agradecendo a Deus pelos nossos problemas, pelas nossas alegrias, pelo ar, pelo mar, pela luz, por andar, por falar, por olhar, por caminhar. Muito obrigado, Deus. Desejo a todos um bom final de semana, de muita paz. Um beijo no coração de todos. Muita paz.